Na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento Iveco Daily. Surpreenda-se com o novo Iveco Daily. Acesse ivecodaily.com.br e saiba mais. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Ouvinte da Band News FM, se você tem um pouquinho mais de idade, mas não muito mais, deve lembrar de uma polêmica das redes sociais poucos anos atrás. O vestido era azul ou o vestido era dourado? Cada pessoa enxergava o vestido de uma maneira. E aí havia uma aposta, tinha toda uma explicação sobre cores por ali. O meu colega Pablo aqui, ele é daltônico, então ele tem problemas para enxergar cores. A questão é a seguinte, o Corinthians já decidiu, a chuteira do Jô era verde, e isso cabe multa. Muito embora o patrocinador disse que aquilo era um azul. E aí, Denilson? E aí que eu tô com um patrocinador. Boa tarde, Ellen. Boa tarde. E aí, Denilson? Ouvintes, e aí que eu tô com um patrocinador, né? Cara, que história é assim? Chega a ser bizarro, aí, né? Ó, na tela no YouTube. Chega a ser bizarro, tá aí na tela. Mas o que mais me chamou a atenção nessa situação toda envolvendo a cor da chuteira do Jô é que logo após o jogo contra o Bahia, a diretoria do Corinthians, no dia seguinte, se eu não me engano, deu a notícia de que ia multar o Jô por causa da chuteira verde e tudo mais. Ele expôs o Jô. Pra mim, expôs o Jô de uma forma bem negativa e bem ruim. E por uma pressão do torcedor, porque através das redes sociais, o torcedor corintiano começou a questionar. Pô, o Jô tá de sacanagem, jogando com uma chuteira verde, jogando com a chuteira verde. E aí a diretoria, acho que para dar uma resposta pro torcedor, divulgou a nota, dando uma multa pro Jô. O assunto que me deixou revoltado que foi esse ponto, mas o Jô durante a semana, ele treinou com essa chuteira. O Jô treinou com essa chuteira essa semana. Então, por que durante a semana, durante o treino, a hora que o Jô saiu pra treinar no campo, por que um diretor, alguém não chegou e falou assim, Jô, essa chuteira, não é legal. Não ia ter polêmica nenhuma. O Jô provavelmente, sei lá, não, mas ela não é verde, o Jô vai falar, né? Porque o Jô, tem uma história muito rica com o Corinthians, ele sabe dessa questão do verde e tudo mais. Obviamente, eu acho que ele nem iria questionar. Legal, Jô, vai dar problema. Ele volta pro vestiário, coloca uma chuteira preta, branca, a cor que fosse e voltasse a treinar. Então, o que mais me deixou revoltado com essa situação, desse amadorismo da diretoria pontualmente nesse caso, foi justamente isso. Se durante a semana ele treinou com a chuteira, então na cabeça do Jô, não tem problema eu jogar com essa chuteira no final de semana. Porque eu usava, quando eu ia usar ou estrear a chuteira nova, eu acho que, enfim, não sei se o Pablo bate. Você bate uma bola, Pablo? Você gosta de jogar uma bolinha? Rapaz, eu tive meus tempos de atleta, mas não rendeu, não. Cheguei a treinar no Fluminense, Poxa, mas não deu é difícil certo. Você colocar um tênis, uma chuteira nova pra ir jogar logo de cara. Normalmente você usa ela um dia antes, 2 dias antes. Amaciada. Ou empresta pra alguém dar aquela laceadinha na chuteira e tal. Que é o que o Jô fez, O Jô usou no meio da semana. E no final de semana, como não teve nenhum problema, eu vou usar a chuteira no final de semana. E aí deu toda essa polêmica e eu fiquei muito revoltado e triste com a gestão do Corinthians, da forma que eles conduziram essa situação, porque ele expôs um jogador que tem uma história bonita. A gente pode discutir se está vivendo um bom momento ou não, que é uma outra questão, mas ele tem uma história legal com o Corinthians. Então acho que a diretoria errou nessa questão do Jô, se a chuteira era azul ou verde. Só que hoje em dia você não toma mais vaia e nem apanha, entre aspas, do torcedor dentro do campo porque não tem torcida. E sim nas redes sociais, do lado de fora, quando você vai jantar com a sua família e por aí vai. E aí, cara, como é que fica essa situação? Porque o Jô não tá trabalhando nessas horas. Mas mesmo assim ele tá sendo massacrado ali, como foi nas redes sociais. Tá sendo massacrado. Hoje as redes sociais, que muita gente fala que é terra de ninguém, eu não acho que seja terra de ninguém. Tem um peso as decisões e a pressão que vem das redes sociais e justamente por isso o Jô acabou tomando uma punição de salário, uma multa, porque houve essa manifestação através das redes sociais do torcedor. Eu acompanhei algumas coisas de domingo pra cá e continuam falando sobre o tema do Jô. E aí vem, obviamente, o desempenho do Jô aumenta muito mais. A gente, num passado bem próximo, falamos da situação do Lucas Lima. Se fosse qualquer outro jogador ali, enfim, um Rony num bom momento, um Dudu num ótimo momento, que, enfim, não tá no Palmeiras, mas se fosse qualquer ídolo do Palmeiras, estaria sendo ovacionado, não criticado, não vaiado pelo torcedor palmeirense. Infelizmente, as coisas funcionam dessa forma. E volto a falar, quem perde
Sempre é um atleta numa situação como aquela de Patrick de Paula, de Lucas Lima. Agora, esse comportamento que a diretoria teve com o Jô, eu achei bem ruim, bem amadora, pra falar a verdade. Denilson já deu a opinião dele, pra ele é azul. E pra você, Ellen? Eu tô na dúvida, confesso que eu tô na dúvida. Eu fico, se é um verde água, ou é um azul esverdeado. Mas eu fiquei... Sabe só o que me chama a atenção? A percepção de outros cantos do país. Todo mundo sabe da rivalidade Grêmio e Inter, né? Eu não tô dizendo que é geral, mas assim, você não vai a um estádio, eu sou torcedor da gremista, não vou na arena do Grêmio de vermelho, obviamente, mas eu uso vermelho. Sim. Né? Não é uma coisa tão... Aqui em São Paulo me chama atenção isso, que é assim, é proibitivo, parece que faz parte do estatuto do Corinthians, não pode usar verde, é uma coisa maluca. Eu joguei no Betis, que é verde, e o Sevilha, que é vermelho. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu comprei um carro vermelho, né? E na primeira semana já me chamaram a atenção. Caramba. Falou, poxa, não é legal e tal. Mas eu, não tinha essa noção. Porque eu tava chegando agora, então eu comprei um carro vermelho e fui treinar, e aí, você normal. fez o quê depois? Tive que vender o carro. Nossa! Vendi o carro e comprei um azul escuro. Pronto, esse é sério. Então, assim, eu entendo e acho que tem que respeitar esse sentimento do clube, do torcedor. Eu acho isso super, super bacana. Eu só não acho que a forma que a diretoria conduziu que foi a mais ideal. Mas aqui no Brasil você teve algum carro verde ou vermelho? Não, você jogou no Palmeiras e São Paulo, por exemplo? Aqui os meus carros foram preto e agora eu tenho um branco. Tá bom. Preto e branco. Bom, a gente tá falando muito sobre essa identidade do jogador com o time e tudo mais, mas tem um cara que tá se despedindo, vai jogar na França, o Gerson, que é um ídolo do Flamengo, que vai ter uma despedida sem torcida, mas vai ter uma despedida no último jogo dele. O Gerson deixou claro que por ele não era bem um desejo ir, mas que financeiramente acaba sendo atraente. Gerson é um jogador novo, pode disputar a Copa do Mundo do Catar, muito embora o Tite não o veja ainda como jogador para a seleção principal. Fez bem o Gerson ir embora? Difícil a gente... Eu vou tentar pensar com a cabeça do Gerson, né? Pelo fato de eu já também ter vivido essa situação de ser transferido num momento muito bom, né? O dinheiro pesa, obviamente. Pesa e pesa muito. Ele não tá indo para um mercado, mais uma vez, com propriedade. Atuei também no futebol francês, no Bordeaux. É um futebol muito mais físico, um futebol muito mais difícil de jogar por causa dessa questão da falta de técnica e muita parte física. O Gerson é muito técnico. O Gerson ele não é fisicamente um cara muito forte e tudo mais. Então ele vai ter, eu acho que, certo problema para se adaptar lá. Eu vi até uma declaração do Rogério Ceni sobre uma das características do Gerson, que é de segurar a bola, pisar na bola, driblar ali 2, 3 jogadores no meio de campo. Isso no futebol francês ele não vai conseguir fazer, justamente por causa dessa força física. Então ele vai demorar um tempo para se adaptar. Qualidade técnica ele tem, condição de estar na seleção principal ele tem. Agora, com certeza, a tomada de decisão foi a questão financeira. Ele está indo para um mercado que não tem tanta visibilidade, a não ser quando ele for jogar contra o Paris Saint-Germain. E aí vai ter a visibilidade. Um outro ponto que eu acho importante a gente ressaltar é o interesse no Thiago Mendes, que é um jogador que passou pelo São Paulo, que o Rogério Ceni jogou com ele e depois dirigiu ele como treinador. A gente tem um costume de fazer a comparação. Quando sai um ídolo, um cara que deu muito certo no clube, a gente contrata outro, o clube contrata outro, e o torcedor pensa, puxa, aí 2 jogos, puxa, não é igual ao Gerson. Poxa, não joga igual ao Gerson. Então, diretamente pro torcedor flamenguista, Thiago Mendes não tem nada a ver com o Gerson. Ele é muito bom jogador? Finaliza bem de fora da área? Finaliza. Mas características, não tem ninguém hoje no futebol brasileiro que se pareça ao Gerson. Então, assim, o torcedor flamenguista não faça a comparação Thiago Mendes com o Gerson, porque isso vai acontecer. Porque o Mendes, provavelmente, se concretizar a negociação, que eu acho que vai concretizar, eu tenho quase certeza, e vai ser legal se isso acontecer, a gente repercutir aqui na rádio, dele falando isso na coletiva dele na apresentação. Gente, eu não tenho nada a ver com o Gerson. Né? Eu venho aqui pra buscar o meu espaço, mostrar meu trabalho, mas o que o Gerson fez, está feito. Porque o torcedor tem esse costume de fazer essa comparação e o Thiago Mendes não tem nada a ver com o Gerson. Fizeram com os treinadores, né? Jorge Jesus, depois o Domenech, depois o Rogério Ceni, por aí vai. O Rogério Ceni viveu isso, não. Os goleiros que passaram pós o Rogério Ceni no São Paulo sofreram com isso, dessa comparação. O Denis foi o que mais sofreu.
Ó, pra encerrar esse papo, mensagem agora da Sabrina. Ellen, meu marido é corintiano e não usa verde nada. Não queira deixar eu usar verde nos meus filhos, mas eu nem ligo, eu uso mesmo assim. Meu filho pra Não contrariar... pode ele, não pode os filhos também, ninguém. Não, mas meu filho pra contrariar diz que verde é a cor preferida dele. Olha aí isso, a gente. provocação em casa, hein? Valeu, Pega essa Denilson. pressão. Valeu, Denilson. Um beijo, Até boa amanhã. tarde, tchau.